E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar nossa playlist de SQL Alchemy, agora entrando nos tópicos especiais e já falando, de como que ficaria a questão dos testes unitários no SQL Alchemy. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que pedir um certo perdão aqui, que eu realmente estou longe do canal, tive várias coisas para fazer aqui, eu não tive muito tempo, eu já tinha tanto o script quanto o código básico para fazer essa aula já pronto, já faz um mês, mas agora eu consegui pelo menos reorganizar tudo que eu precisava. E vamos lá, vamos já entrar nesse nosso conceito aqui dos testes unitários. Mas antes, nas nossas aulas passadas, a gente chegou de fato a criar tudo que a gente precisa nessa nossa pasta aqui de infra. Tanto as conexões, as configurações de conexão, quanto as nossas entidades, até mesmo com relação entre elas. E a gente chegou também a falar sobre toda essa parte de repositório que a gente tem, principalmente aqui na parte de filmes, em que a gente criou todo a ideia do CRUD, o Select, o Insert, o Delete e o Update. E agora o que a gente vai fazer é fazer, tendo isso daqui tudo, tendo toda essa pasta pronta, como que ficam os testes unitários aqui dentro. Antes da gente entrar diretamente no código, vamos partir para uma parte um pouco mais teórica aqui. Eu tenho um esquema bem simplesinho aqui, em que eu tenho uma aplicação que ela está apontando para um banco de dados, no caso, a nossa pasta de infra lá. Quando acontecer os testes unitários, a gente necessita que essa aplicação ela saia desse nosso banco de dados e aponte para uma espécie de banco de dados virtual. Aqui entra até um conceito que é o conceito de stub. A gente vai falar a respeito disso aqui quando a gente estiver criando o nosso banco de dados virtual, mas é exatamente isso que a gente vai fazer quando for sujeito a testes, a nossa aplicação em si. E vamos lá. Para os testes eu vou utilizar, como eu sempre tenho utilizado aqui no canal, o PyTest. E aqui está exatamente como que a gente instala ele. Eu vou colocar os links, como sempre, nas descrições, mas para fazer o teste direcionado para o SQL Alchemy e principalmente para a gente fazer esse nosso banco de dados virtual, eu vou utilizar uma biblioteca que chama Mock Alchemy. Essa biblioteca é realmente boa. Ela vai nos ajudar a fazer esse nosso banco virtual e a gente vai mexer com ele. Então, a gente copia aqui, olha, até saiu um spoiler aqui do que vai acontecer, Mas eu vou colocar aqui, olha, pib3 install mock alchemy. Eu já tenho as dependências, então eu não vou instalar particularmente nada aqui na minha máquina. Mas beleza. Caso você queira um manual de uso, ela realmente já está aqui, eu vou deixar esse link também nas descrições. E a biblioteca é bem interessante. Esse manual ele é bem completo e ele mostra pra gente como que a gente trabalha com isso daqui tudo. E aqui tem uma parte que chama Stub Data, que vai ser exatamente onde que a gente vai nos basear para fazer o nosso banco de dados virtual. Ele geralmente é feito literalmente aqui, a partir de código mesmo, a gente não vai criar um outro banco de dados para isso. E, para ver o que essa palavra stub aqui significa, ela é uma palavra utilizada para testes unitários. Eu até coloquei aqui no Google, olha, testes, o que é stub? Stubs são objetos criados para facilitar os testes, dando respostas pré-determinadas e fazendo operações que fornecem informações adicionais ao uso de métodos de teste. Então, vamos entrar no código, porque esse conceito aqui ele vai ficar bem claro para a gente quando a gente fala que são objetos para facilitar os testes, até dando respostas pré-determinadas. Vamos lá. Eu gosto de fazer os meus testes, se você já tem acompanhado outras playlists aqui no canal, eu geralmente faço o seguinte, eu pego o mesmo nome do arquivo que eu quero fazer o teste, coloco o mesmo nome com um underline escrito teste.py. Aí é bem interessante que vai ficar tanto o arquivo em si, o arquivo original, quanto o arquivo de teste dele. Então fica uma convenção boa, pelo menos ao meu ver. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte, from mock alchemy, aquela biblioteca lá, ponto mock, import, eu vou importar aqui uma classe que chama
Unified Alchemy Magic Mock. É essa classe aqui que vai nos possibilitar fazer o nosso banco de dados virtual, né? Eu vou colocar aqui, olha, nada mais nada menos que um objeto chamado Session, que vai ser uma instância desse Unified Alchemy Magic Mock. Aqui dentro, né, como parâmetro dessa nossa classe, ele vai receber um data, que vai ter uma lista, né, de vários elementos que a gente vai colocar para a gente conseguir retornar os dados que a gente quer. Lembra que eu falei, né, que os nossos dados virtuais eles vão ser criados aqui, né, até mesmo com o conceito de stub. Aqui começa a nascer esse conceito. Vamos mostrar na prática. Mas é o seguinte, eu vou ter uma lista aqui, né, de tuplas, e cada tupla vai ter um certo significado. Em primeiro lugar, eu quero fazer, né, com que o meu banco virtual ele tenha elementos que sejam de filmes, né? Então, from infra.entities.filmes import filmes, que é exatamente, né, a nossa entidade que a gente tem no nosso banco de dados. Beleza. Vamos fazer um dado virtual aqui, né? Um dado meio que mocado que a gente está fazendo. Eu vou criar ele totalmente, né, na marra aqui, olha, filmes. Eu vou colocar aqui, olha, título é igual a... Vou colocar uma coisa bem simples, não vou entrar muito em rigor aqui não. Olá, gênero vai ser 3Ms aqui, por exemplo, né? Olha que eu estou preenchendo, né, esse objeto aqui de filmes com os elementos que a gente tem aqui e que não são nullable, né? Vamos lá. Gênero, e eu vou colocar aqui ano igual a 12, por exemplo. Isso daqui é um dado virtual que a gente acabou de criar. Ele não existe em um banco de dados, mas ele vai nos auxiliar para os testes. Feito isso, beleza. Eu vou colocar uma outra lista aqui que vai apresentar exatamente qual vai ser a condição para eu acessar esse tipo de dado aqui. Para eu fazer essa condição, eu tenho que importar, né, uma outra biblioteca que é from unit test import mock. Esse cara aqui vai ajudar muito a gente, esse mock, né? Eu vou fazer o seguinte, olha, mock.call.query aqui em filmes. Então, essa aqui é como se fosse a nossa primeira condição. Na hora que eu tiver uma query para filmes, e além disso, vou colocar uma vírgula aqui, olha, para falar mais uma condição para eu acessar esse dado, eu vou querer que mock call filter, eu vou querer filtrar, e aí eu vou querer fazer um filtro aqui, caso o gênero, né, ele seja esse mesmo gênero que eu estou colocando aqui. Então, olha o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho, na verdade, nesse session aqui, uma espécie de criação de um banco virtual, sendo que os dados que estão apresentados lá, né, eu tenho um único dado, que é esse cara aqui, que eu criei, cujo acesso é somente dada essa condição aqui, olha. Vamos testar agora e vamos mostrar como é que isso daqui fica. Def, teste, eu vou colocar aqui, olha, teste select. Fazer uma função aqui, né, que vai ser a nossa função de teste. Lembrando que para testes unitários com PyTest, o arquivo tem que terminar com underline teste e a função de teste tem que começar com teste underline. Eu gosto de colocar, né, com o nome do método que eu vou testar. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha, response, ou seja, a nossa resposta vai ser session.query em filmes. Estou fazendo uma query em filmes. E eu vou fazer também um filter tal qual. Vamos colocar aqui, olha, filmes.gênero é igual a MMM, que é esse cara aqui, olha. E eu estou pegando .all.
A única diferença que eu coloquei aqui, que na verdade está um pouco errado, é que eu tenho que não colocar só o gênero. Vamos colocar aqui, olha, filmes.gênero. Aqui é um igual de comparação. Então, beleza. Consegui colocar esse nosso filtro aqui e arrumar ele. Fiz isso daqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um print aqui. Vou fazer um print aqui para a resposta, para ficar um pouco mais visível o que vai vir. Deixa eu minimizar aqui. Vamos ficar com essa nossa tela inteira aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu fizer esse nosso teste aqui. Lembrando que para o PyTest, os testes são PyTest-S-V. Olha o que veio. Eu fiz o teste aqui, olha, o PyTest conseguiu achar o arquivo de teste, né? Olha, test select no filme repository test, e ele veio exatamente uma lista com aquele dado que a gente chegou a criar aqui, olha. A partir do filtro que eu cheguei a fazer, ele voltou o dado que eu queria. Olha que interessante. E o legal disso daqui é porque esse modo em que a gente fez aqui essa query, ele é extremamente parecido com esse modo aqui, olha, de se fazer query que a gente fez, né? Session, query, filter, no caso aqui tem o one. Session, query, filter, só que eu coloquei um all aqui. Então você nota que essa parte aqui do session, ela pode ser utilizada aqui do nosso repositório, porque a query ela é muito igual, ela é muito parecida. E detalhe, para mostrar realmente que o tipo de elemento que a gente fez, né, o nosso banco virtual, ele realmente é esse cara aqui, vamos trocar aqui, olha. Eu vou colocar meu nome aqui no título. Opa, beleza. E vamos fazer de novo. PyTest-S-V. Beleza, olha o que apareceu aqui, olha. Título, Rafael. Eu troquei o meu nome e ele foi trocado aqui também. Então, isso daqui é como que a gente cria, né, uma espécie toda de banco virtual, né, de dados que eles estão em stub, para que a gente consiga simular aquilo que a gente necessita. Aqui é a condição, aqui o dado. Essa parte toda aqui, olha, da gente conseguir criar toda a ideia de um filtro de ação e o retorno de um dado que é controlado, é o que a gente chama de stub. Isso daqui é como que a gente está declarando stubs. Vamos lá, como que eu coloco, no caso, né, isso daqui dentro lá do nosso repositório? Vamos lá. Primeiro que ele está fazendo aqui, olha, a busca por esse tipo de gênero malucão aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e vamos trocar, né? Então, se eu fizer um filtro com isso aqui, ele tem que me dar esses dados. A outra troca que a gente vai ter que fazer é o seguinte, para esse tipo de caso, a gente vai necessitar de fazer aquilo que a gente chama da injeção da dependência. Como assim? Vamos lá. Eu vou chegar aqui, vou colocar um init aqui, né? E vou colocar aqui, olha, connection handler. Porque agora a gente vai necessitar que esse cara aqui, olha, esse DB connection handler, ele seja passado para dentro da nossa classe quando a gente criar uma instância dela. Deixa eu mostrar na prática como que isso daqui vai ficar. Vou colocar um self, underline, underline, connection. Vamos até copiar, né? Eu tô com um pouco de preguiça aqui. Ele vai se tornar agora uma espécie de atributo nessa nossa classe. E em vez da gente estar chamando, né, o connection handler aqui em cima diretamente de configs, a gente vai chamar esse cara aqui, ó. A gente vai criar, né, conexões e a partir disso a gente vai conseguir fazer essa nossa chamada. É assim que a gente vai conseguir mexer, né, para a gente trocar, no caso, a nossa aplicação, né, de um banco de dados natural para um banco de dados virtual que a gente vai criar. O que a gente vai estar fazendo, na verdade, é trocando o nosso repositório de lugar. E vamos lá. A gente fez isso daqui, colocamos aqui no select, né? Eu vou pegar essa parte aqui e colocar
em todo mundo. Deixa eu copiar só essa parte aqui, beleza. Aqui no insert, aqui no delete e aqui no update. E agora eu não vou mais ter a utilização direta da nossa conexão. A conexão vai ser jogada dentro daqui da nossa classe. Vamos lá, vamos continuar isso aqui. A gente mudou o nosso repositório. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o nosso banco de dados virtual dentro do nosso repositório. E aí ele vai acabar apontando para o nosso banco virtual, né? Então, para isso, a gente vai ter todo um mecanismo que vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui, olha, class connection handler mock. E a partir disso, esse session aqui, olha, ele vai ficar def init. Vou colocar aqui, olha, self.session. Esse session vai ser exatamente o cara que a gente estava criando aqui. Deixa eu só dar uma identada aqui para ficar um pouco melhor. Beleza. Por que eu estou fazendo desse jeito aqui? Porque é o seguinte, quando a gente tem, né, a nossa conexão aqui, olha, a nossa classe de conexão que a gente chegou a criar lá no começo desse nosso vídeo, né, dessa nossa playlist, esse self connection aqui foi exatamente o elemento que a gente utiliza para fazer as nossas queries. Note que quando eu crio, né, aqui no Film Repository, né, o DB, a instância dessa minha classe aqui, olha, eu pego db.session e faço a minha query. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha. Vai ser a instância desse cara, .session, e aí vai vir a query logo em seguida. Vamos mostrar isso aqui na prática, né? Se a gente tiver aqui, olha, esse filtro, eu vou retornar esse dado. Esse filtro é o mesmo que está aqui, olha, em Select Drama Films. Feito isso, eu vou chegar aqui, vou trocar o nome, né, dessa nossa classe aqui de teste. Vou fazer o seguinte. From Film Repository import Film Repository, né? Estou pegando a minha classe de repositório. Film Repository é igual a uma instância, colocando a nossa conexão de mock dentro dela. Que nesse jeito, o que ela vai fazer? Ela vai instanciar, na verdade instanciar nada, ela vai apontar para essa nossa classe e vai utilizar ela quando a gente for fazer, né, os nossos acessos a banco de dados. Beleza, fizemos isso daqui. Vamos continuar. Response é igual a film repository.select drama films. Vamos fazer um print da resposta. Print response. Vamos ver o que vai sair daqui. Vou pegar aqui, né? Olha, pytest-v. Espera aí que eu tive um erro, porque eu preciso desses nossos atributos aqui de entrada e saída. Então, a única coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Aqui na conexão, deixa eu copiar. Olha, a entrada e a saída, a gente tem que ter esse tipo de coisa aqui. Eu vou chegar aqui na minha classe, né? Que é uma classe de fictícia. Vou fazer isso tudo tirando todas as propriedades. Eu só vou querer que ele faça isso, né? Que ele tenha a entrada retornando self e a saída sem nada, só fechando, né, essa seção aqui. Beleza? Vamos fazer o teste de novo. Beleza. Deixa eu só dar um print aqui para ficar um pouco melhor aqui no terminal, né? Olha só, eu chamei o meu repositório que está apontando, né,
para essa minha classe aqui de mock, né, que eu estou fazendo um banco de dados fictício, e fazendo a seleção, eu estou retornando exatamente o dado que estava aqui. O dado que estava aqui. Vamos fazer uma outra coisa também? Se eu pegar aqui, olha, copiar e colocar um outro tipo de dado, mas tirando essa query aqui, eu posso fazer um teste, né? Olha só, não tenho nenhum outro filtro, né? Eu posso retornar, por exemplo, vamos colocar Alice, um nome qualquer, né? Eu posso retornar esse tipo de dado aqui se eu fizer uma outra query. Como que eu faço isso? Eu estou aqui, olha, na minha classe, né, de Filmes Repository, eu posso pegar esse método e testar ele. Que vai ser o seguinte. Fiz aqui o teste de filmes de drama. Vou colocar aqui, olha, teste select. Vamos fazer o seguinte. Select. Só isso. Olha, select e select drama filmes. PyTest. Olha só. Eu peguei em primeiro lugar, né, esse carinha aqui, esse filme com o título Alice. E em seguida, com o outro filtro que eu fiz, eu peguei aqui, olha, filme, título, Rafael. E olha que aqui está dentro de uma lista e aqui está simplesmente feito com point one, está retornando um único dado. Então eu posso começar a fazer os meus testes na base disso, né? Eu joguei elementos totalmente fictícios dentro das minhas queries aqui, olha. Essa query pegou um elemento fictício. E aí eu posso chegar aqui, por exemplo, assert, que é como que a gente verifica em teste, né? isInstance. Posso ver se a minha resposta é uma lista. Posso verificar também, né, se eu vou ter uma instância de response no meu registro 0, se isso daqui é um elemento do tipo filmes. Posso fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, olha, teste select drama films. No entanto, como o registro é único, eu posso verificar só se a minha resposta é filmes. E além disso, eu quero testar aqui, olha, assert response ponto. Vamos colocar aqui, olha, título. Eu quero verificar se o título é esse elemento fictício aqui que eu coloquei. Aqui, ó, Rafael. Fazendo o teste novamente. Beleza, ele passou aqui nos nossos testes, deu tudo certo. Ah, e se eu trocar esse título aqui, quando eu estou selecionando um filme de drama, né? Por esse daqui, olha, por Alice, será que vai dar certo? Vamos colocar aqui. Vamos testar. Olha, deu um erro. Ele mostrou onde é que está o erro, né? O Rafael é diferente de Alice. Eu fiz uma seleção, eu fiz uma query para pegar esse elemento aqui, olha. O meu filtro, o meu filtro, ele caiu aqui. Então eu tenho que pegar exatamente esse registro que eu criei. Então, vou pegar aqui, colocar Rafael aqui. E aí eu consigo fazer os meus testes desse jeito aqui, né? Por fim, você deve estar se perguntando, ah, beleza, você fez isso daí, mas isso daí só está retornando para a gente testes que eu faço select. Então, eu consigo fazer os testes com select, ao mesmo tempo que eu consigo fazer os testes, por exemplo, com o insert. Eu posso chegar aqui, olha, do mesmo jeito que a gente fez essa nossa classe aqui de repository, eu posso fazer o seguinte. Eu até escrevi errado aqui, mas eu posso retornar, olha, data insert. Aqui está errado, mas vamos continuar desse jeito aqui. Desse jeito, eu posso fazer aqui, olha, def teste insert. Vou testar o meu método de insert, né, lá no filme repository, de tal modo que, claro, copiando aqui, né,
o repositório apontando para essa conexão fictícia aqui, né? Posso fazer o seguinte, response é igual a filme repository.insert, e aqui todos os elementos que eu preciso para o insert, né? Título, gênero, ano. Vou colocar literalmente qualquer coisa, something, como nosso título, gênero, vou colocar isso aqui, e ano, só isso. Feito isso, eu vou printar de novo a resposta, só que agora no insert. Beleza, fiz isso daqui. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só, título, something, ano, 333, né? Isso daqui é um teste válido, porque o que eu estou fazendo é exatamente acessando esses métodos aqui, olha. Eu cheguei a fazer o add com sucesso e eu cheguei a fazer o commit com sucesso. Já que eu não tive nenhuma falha aqui, o meu teste, né, ele consegue se concretizar porque realmente os métodos estão ok. Eu consegui fazer um insert. E o que eu estou retornando aqui é exatamente o objeto que eu utilizei para fazer esse insert. Então, isso daqui é como que a gente mexe, né, com os testes unitários utilizando o SQL Alchemy. A gente consegue, né, a partir dessa biblioteca aqui do Mock Alchemy, fazer esse tipo de utilização aqui, né, a gente criar uma espécie de banco de dados virtual. Dada essa query, eu acesso esse tipo de elemento aqui. E para finalizar, a gente deixou, né, uma parte aqui que foi o seguinte. Esse filme repository aqui, agora a gente tem que colocar, né, de acordo com como foi feito aqui, o nosso elemento de conexão. Para isso, eu vou chegar aqui, from infra.config.connection, import, db connection handler, import db connection handler, e aí eu coloco o filme repository com a minha conexão feita, concretizada para o banco de dados. A mesma coisa vai ficar, né, caso a gente queira fazer testes aqui em atores. Então, gente, é desse modo que a gente faz testes, né, utilizando propriamente e puramente, né, o SQL Alchemy. Eu consigo fazer esses testes também de outros jeitos que estão nas playlists que eu venho criando. Eu particularmente acho que a gente utilizar essa nossa classe aqui de teste, né, mocando um banco em si virtual, é sim elegante. Às vezes eu prefiro fazer registros dentro do banco de dados propriamente dito e depois coletando o dado que eu acabei de inserir, mas aí fica um pouco a gosto, né, do cliente. Se essa formalidade aqui é boa, se ela não é interessante. Esse daqui é o jeito realmente que a gente faz os testes no SQL Alchemy. Bom, por hoje é isso daqui e até a próxima.